noite de hoje, muito em especial, nós vamos falar: seja você a luz do mundo. Porque nós, a priori, ficou bom assim, né? Nós, a priori, nós achamos que nós não podemos muito, que nós somos muito pequenos, que nós somos muito limitados, física e espiritualmente. E não é verdade. Na verdade, nós fomos criados por Deus e temos uma capacidade infinita, mas depende de nós. Depende do desenvolvimento desta capacidade. E depende de como nós vamos nos situar na presente reencarnação, no presente momento que nós estamos vivendo. Então, segundo a espiritualidade, atualmente existem dois tipos de espíritos na Terra. Dois departamentos, vamos dizer assim. O primeiro são aqueles espíritos que reencarnaram com o intuito de transformar a Terra do mundo de expiação e de provas para o mundo de regeneração. Este é o primeiro grupo de espíritos. O segundo grupo de espíritos é aqueles que reencarnaram na Terra e que receberam o seguinte recado: olha, vão para lá, reencarnem e vamos ver o que vocês conseguem. Vamos ver no que dá. Como se diz, é a última chance. Então nós que estamos reencarnados, que somos cristãos, que somos espíritas, nós precisamos ver em qual grupo nós nos situamos. Se nós estamos aqui apenas para ver o que dá, para ver o que de melhor a gente consegue, ou se nós estamos aqui realmente imbuídos da nossa reforma íntima e da reforma do planeta Terra. Dá para mudar de lado? Dá. Então é um convite para que a gente seja a luz do mundo. Mas André, ser a luz do mundo é muito. Então seja pelo menos a luz de alguém. E se não consegue ser a luz de alguém, pelo menos seja a luz de você mesmo. Porque a evolução, a tarefa é conjunta, mas a evolução é individual. Ninguém pode fazer a nossa tarefa a não ser nós mesmos. As pessoas podem até ajudar, as pessoas podem até dar palpite, pode até aconselhar, pode até pegar na mão, conduzir, mas a tarefa final é de responsabilidade nossa. E nós, quando desencarnarmos, somente seremos cobrados no plano espiritual por aquilo que nós nos comprometemos a fazer quando aqui estivéssemos. Se fizer, muito que bem. Se não fizer, a responsabilidade é toda nossa. Então, falando da luz do mundo, eu gostaria, para a nossa reflexão da noite, relembrar com vocês este quarteto fantástico, que são os 4 livros de Emmanuel, onde ele esmiuça o Evangelho de Jesus. Quem quer conhecer o Evangelho na sua profundidade, precisa se debruçar sobre estas obras, quer seja Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso e Vinha de Luz. E eu cito de início um pequeno trecho do livro Fonte Viva, no capítulo 105, onde na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel diz assim: quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. Veja que Jesus não procurou os seus discípulos nas sinagogas, entre os doutores da lei, entre o povo mais letrado, mais importante, mais estudado, não. Jesus foi buscar os seus discípulos, na sua grande maioria, lá nos homens do povo, lá na beira do rio, na beira do mar da Galileia, discípulos iletrados, que mal sabiam escrever. Então, nós podemos ser um discípulo do Cristo? Podemos sim, segundo aqui Emmanuel.
Tivemos homens e mulheres que brilharam na terra. Nossa, como tivemos, não é? Em todos os tempos, em todos os momentos, em toda a história da humanidade, estiveram por aqui homens que fizeram a diferença, mulheres que fizeram a diferença. Mas, como nós somos espíritas, nós vamos puxar a brasa para a nossa sardinha e vamos falar de alguns espíritas. Poderíamos aqui enumerar muitos outros espíritos que aqui estiveram e que pertenceram a outras religiões, a outras crenças, ou que não tiveram religião nenhuma e que fizeram completamente a sua missão deste mundo de regeneração que se encaminha. Mas, por falar dos espíritas, nós tivemos aqui alguns grandes, como Eurípides Barçanufo, ali da cidade de Sacramento, Jerônimo Mendonça, Ituiutaba, Minas Gerais, Dr. Bezerra de Menezes, do Rio de Janeiro, Anália Franco, também ali da cidade de Resende, no Rio de Janeiro, Caibar Schutel, que radicou-se na cidade de Matão, Divaldo Pereira Franco, de Feira de Santana, radicado em Salvador, na Bahia, um discípulo do Cristo em plena atividade entusiástica, quando completa agora no mês que vem 92 anos de idade. Chico Xavier já exagera, né? Aí nós vamos falar dele daqui a pouquinho como a luz do mundo. Aparecida Conceição, também de Uberaba, Benedita Fernandes, e esses 3 pontinhos aqui significam realmente muita gente que vem neste encalço do Cristo. Mas, para falar da luz do mundo, nós precisamos recorrer ao Evangelho, segundo o Espiritismo. E é o Evangelho de Jesus. E aí nós vamos ao capítulo 24, quando Jesus fala não colocar a candeia embaixo do alqueire. E eu vou fazer uma confissão para vocês agora. Eu sou espírita de berço. Isso tem uns 19, 20 anos por aí, viu, gente? Mas a lição do Evangelho que mais custou para que eu entendesse foi essa tal de não colocar a candeia embaixo do alqueire. Eu demorei para compreender isso. Eu falei, mas o que Jesus quis dizer com isso? O que é isso que ele quis dizer? E aí eu entendi, e não faz muito tempo isso não, viu, gente? É estudando o Evangelho que a gente vai aprendendo. E quando você começa a se debruçar nas palavras, na terminologia da época, é que a gente começa a compreender o que o Cristo disse. E aí eu entendi que muita gente, até hoje, espírita de cabelo branco, não entendeu ainda o que Jesus quis dizer com isso. Se no fundo, o que ele quis dizer. Então, para a gente entender profundamente o que quis dizer o Cristo, nós vamos ao significado das palavras. Nós vamos à fonética. E candeia, nós sabemos o que é. É um instrumento de iluminação. Era lâmpada na época de Jesus, onde não tinha energia elétrica. Então aqui nós estamos vendo uma candeia de metal, onde ali tinha um azeite. Na época não tinha nem querosene, né? Era um azeite extraído e que tinha ali um pavio de algodão, onde se colocava fogo e produzia luz para o período noturno. Tem outros tipos de candeia? Tem. Olha que candeia antiga. Essa é da época do Cristo mesmo. Feita de barro, não é? Onde nós tínhamos ali também um pavio, onde o azeite era acomodado neste orifício. Uma candeia bem ao estilo do Cristo. E aí, nós vamos ao alqueire. Bom, candeia já deu para ver o que é, né? Nós vamos ao alqueire. E quando a gente fala alqueire, muita gente acha que é um alqueire de terra. Aí o que Jesus quis dizer? Não colocar a candeia embaixo do alqueire. Mas será que é um alqueire de terra? Eu também achava que era. E não é. O alqueire, à época do Cristo, é nada mais, nada menos que um cesto. Olha aqui. Um cesto. Onde é uma bolsa de carga de 8,75 litros.
Então você chegava na venda ou no comerciante e dizia: me dê um alqueire de milho. Ele ia fazer a medição e ia te dar 8 litros e pouco de milho, mais ou menos. Quando Jesus diz não colocar a candeia embaixo do alqueire, ele quer dizer de uma forma muito simples que não é para que a gente tampe, esconda, sufoque a luz ali existente. Só isso, mais nada. Eu demorei 50 anos para entender isso. E aí, gente, voltando lá no que diz Mateus, ele diz assim: nem os que acendem uma luzerna a metem, a colocam debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão em casa. Então você não pega uma vela e coloca embaixo da mesa, porque ela não vai iluminar. Você pega a vela, ou a candeia, ou o lampião, ou a lamparina, e coloca num lugar de destaque, para que ela possa iluminar mais. Então, o que acontece neste caso, não é? Vamos a Emmanuel. Já começamos com Emmanuel, vamos ver o que diz o benfeitor Emmanuel. Ele diz assim: a candeia luminosa acima do velador não é somente um problema do verbalismo doutrinário. O ensinamento do Cristo lançou raízes mais profundas no solo do nosso entendimento. A lâmpada acesa da lição divina é, antes de tudo, o símbolo da nossa atitude positiva nos variados ângulos da existência. Então, cada pessoa, cada espírito que aqui reencarna, ele tem a sua luz própria. E cabe a ele fazer brilhar ou não. E cabe a ele fazer resplandecer ou não. Se quiser esconder sua luz, ninguém vai ficar sabendo. Mas nós estamos aqui para somar, para multiplicar, para ir em frente, para estender a mão àqueles que estão à nossa volta. Isto é não colocar a candeia sob o alqueire. Então, gente, a grande questão é a seguinte: o que mudou nas nossas vidas com esta luz que nós temos através da doutrina espírita? Vocês já pensaram nisso? O que a doutrina espírita mudou na minha vida? Nós, como discípulos do Evangelho, enquanto aprendizes, o que mudou na nossa vida? Olha lá o que Emmanuel disse: o símbolo da nossa atitude positiva. Nós conseguimos já tirar Jesus do Evangelho e colocar no nosso dia a dia? Nós já conseguimos enxergar Jesus por detrás das palavrinhas do Evangelho? Porque parece que Jesus é uma coisa que está dentro do livro. Parece que Jesus está dentro da igreja, dentro do centro espírita, dentro do templo. E Jesus não está dentro de nada, ele está dentro de nós. Ele está dentro de cada ser humano, esperando que essa luzinha resplandeça. Por isso é que o Espiritismo é a doutrina da esperança. No entanto, nós continuamos com as nossas velhas práticas milenares. Mesmo reencarnados no mundo de regeneração, de prova e expiação, caminhando para o mundo de regeneração, melhor dizendo, nós continuamos com as práticas antigas, rituais, onde nós escondíamos Jesus em altares, em crucifixos, em novenas, e aqui não cabe crítica a nenhuma outra religião ou seita. Mas nós somos espíritas e nós precisamos desprover o espiritismo de todo e qualquer ritual, se a gente quiser ser a luz do mundo, ou a luz para alguém, ou a luz para nós mesmos.
Então, olha que interessante. Antigamente a gente tinha medo do inferno, porque ensinaram a ter medo de ir para o inferno. E hoje é interessante que a gente anda por aí e os espíritas, há espíritas ainda que morrem de medo do umbral. Tem medo de ir para o umbral. Outro dia uma pessoa me dizia: "Hey, André, se eu morrer, se eu desencarnar e for para o umbral, eu acho que eu desencarno de novo." Tem medo de ir para o umbral. Eu falei: "Mas por que você está com medo de ir para o umbral?" "Não, porque dizem que todo mundo vai dar uma passadinha pelo umbral." Eu falei: "Onde é que está escrito isso? Me mostra. Quem falou que tem que dar uma passadinha pelo umbral?" Eu não li isso em nenhum lugar da codificação. Aliás, umbral não é geográfico. Umbral é nível mental. Você vai se você quiser. Se você desencarnar e estiver esperando o umbral, com certeza você vai atolar o pé na lama lá. Se você desencarnar mentalmente, pensando num lugar melhor, com certeza você vai estar logo logo num campo de flores. Antigamente nós tínhamos medo do demônio. Era demônio para cá, demônio para lá. Aliás, tem uma história do Divaldo muito interessante. A gente estava falando do Divaldo. Não sei se eu já contei ela aqui na outra oportunidade, mas o Divaldo via espíritos. Sempre, desde a juventude. E ele era católico. E ele ia no padre e o padre falava: "Divaldo, você está vendo o demônio." 50 Ave Marias, 50 Padre Nossos, 20 salve rainhas. E ele naquela penitência, quanto ele mais rezava, como diz o ditado, quanto mais reza, mais assombração aparece. E quanto ele mais rezava, mais ele via demônios. E aí um dia ele não aguentava mais, ele tinha 14 para 15 anos. Ele falou: "Seu padre, não aguento mais ver demônios. Todo lugar eles estão, onde eu vou, no trabalho, aqui na igreja." E um dia o padre falou para ele: "Divaldo, hoje nós vamos resolver esse problema. Faça o seguinte, depois da missa, me espere na sacristia, porque a sacristia é um lugar bento. Lá não entram os demônios. Então você, pelo menos, você fica lá resguardado." E o Divaldo terminou a missa, foi para a sacristia e ficou esperando o padre sentadinho lá, garoto ainda, como eu disse. Aí o padre terminou seus afazeres com os fiéis e foi até a sacristia para ver o que acontecia com o Divaldo. E o padre entrou na sacristia, sentou-se de frente para o Divaldo, uma sala muito pequena, e disse para o Divaldo: "Como é que é? Tem algum demônio aqui dentro?" O Divaldo falou: "Tem." "Como assim tem demônio aqui?" "Tem." "Mas o demônio está onde?" "Está do lado do senhor." "Tem um demônio do meu lado? Mas é um demônio muito feio." Ele falou: "Não, é uma demônia. E ela é simpática. Está sorrindo para nós." O demônio, não é demônio, é demônia, é uma mulher. Está sorrindo para nós. Está sorrindo? Tá. Então me descreva esse demônio, essa demônia. E o Divaldo passou a descrever o demônio. Falou: "Olha, essa demônia, ela parece assim uma senhora de mais ou menos uns 70 e poucos anos, cabelinho branco, o cabelo assim puxado para trás, repartido ao meio com um coque ao alto. Ela tem um chale xadrez jogado nos ombros, um vestido assim assado." Foi descrevendo. Aí o padre falou: "Divaldo, meu filho, essa demônia tem uma verruga no lábio superior?" Aí o Divaldo falou: "Tem, como é que o senhor sabe?" E o padre falou: "Acho que não é demônia não, estou achando que é o espírito de mamãe." E era. "Ah, é sua mãe mesmo. E ela está dizendo que o ama muito e está lhe mandando um abraço." Aí o padre falou: "Divaldo, o seu caso é para centro espírita. Vá procurar fulano." E encaminhou ele para o centro espírita. Então nós tínhamos medo de demônio. E hoje continuamos com medo, sabendo que não existe demônio, dos espíritos obsessores. Tudo que acontece em casa, a gente bota a culpa no coitado do obsessor. Se alguma coisa dá errado: "Ai meu Deus, aqui deve estar cheio. Aqui deve estar carregado. Eu preciso ir lá no centro tomar um passe, porque o negócio está feio. O negócio está muito feio." Nós, antigamente, não saímos da igreja sem a água benta. Hoje não saímos da casa espírita sem a nossa água fluida, sem o nosso passe,
sem o atendimento fraterno, sem a prece, sem as palestras, sem o evangelho. Mas o que isso muda na nossa vida? É preciso começar a mudar. Mas a mudança, ela não se opera de fora para dentro. Ela se opera de dentro para fora. Tem gente que desencarna e desencarna do mesmo jeito que saiu daqui. Uma vez eu conversei com um espírita antigo já, um espírita velho, velhinho. Ele falou: André, eu tenho 50 anos de espiritismo. Já assisti 2.629 palestras. Já devo ter tomado uns 15, 20 mil passes. Já devo ter tomado uns 3 caminhão de água fluida nesses anos todos. Que vai tomando de copinho em copinho, chega. E ele diz assim: mas eu não mudo, porque eu sou de opinião. Gente, desperdiçou palestra, água fluida. Coitado, ficou lá 50 anos dando passe. Por quê? Porque ele estava achando que a mudança vinha de fora para dentro e a mudança é de dentro para fora. Então, nós espíritas, se quisermos ser a luz do mundo, precisamos mudar os paradigmas. O que é paradigma? É aquilo, sabe? Ah, já era assim quando eu cheguei. Ah, isso sempre foi assim, não vai mudar. Ah, isso aí é melhor deixar assim, não tem como mudar. Gente, se nós tivermos esse entendimento com relação a nós espíritos, nós vamos desencarnar da mesma forma com que aqui nós chegamos. E teremos perdido um tempo enorme. E teremos perdido não só o nosso tempo, como também o tempo dos espíritos que planejaram a nossa atual reencarnação. E que não foi bolinho. Porque para planejar uma reencarnação não é assim, nasce, não. Tem que arrumar pai, arrumar mãe, arrumar família, arrumar cidade, arrumar lugar, arrumar condição, arrumar Tem que arrumar tudo, não é assim, não é mágica. Tudo dá trabalho. E nós achamos que não. Ah, tem um corpinho lá que vai nascer, você não quer reencarnar nele? Será que é assim? Ah, mas onde é? Se for em Campinas, não quero mais. Porque já nasci 3 vezes em Campinas. Não tem, vê se tem Nova York, Londres, Amsterdã, não é? Então, gente, nós temos que mudar o paradigma. Tem uma pessoa que trabalhava comigo e ela contou uma história interessante, refletindo essa mudança de paradigma, refletindo da nossa acomodação com as coisas da vida, do mundo, do dia a dia. E conta esta pessoa, até já desencarnada, que uma vez eles mudaram de casa. E todo mundo já mudou de casa. E aí, acho que não tinha muito planejamento, foi meio assim na corrida. E aí, o que faz? Bota a mudança em cima do caminhão e depois descarrega na casa nova e vai ajeitando as coisas no lugar, não é assim? E ela conta que eles mudaram para uma casa um pouco menor que a casa que eles moravam antigamente. E eles tinham um guarda-roupa enorme. Hoje os guarda-roupas desmontam, né? Aquele tempo não desmontava. Hoje o guarda-roupa é planejado, ele já fica na casa. Antigamente não, tinha que carregar o guarda-roupa, dava um trabalho. E era aquele guarda-roupa 4 portas, com aquele espelho no meio. Bem antigo, todo estilo rococó, uma coisa bem antiga. Pesado, um chumbo. E na hora de colocar o guarda-roupa no quarto, não passou na porta. E naquela ânsia de colocar as coisas no lugar, todo mundo já cansado, alguém falou assim: encosta o guarda-roupa aí na parede, depois a gente vê o que faz. E a parede era bem na sala de jantar. E o guarda-roupa foi encostado ali na parede, na sala de jantar, e lá ficou para ver o que ia fazer. Esse é o paradigma. Vamos ver como é que faz depois. É o provisório para sempre. Não é assim? Todo mundo na vida tem alguma coisa que é provisório para sempre, que não dá para mudar. Vai mudar só na outra encarnação, quem sabe. Mas enfim, lá ficou o guarda-roupa. E aí, alguém, quando ia sair para a rua, já tinha aquele espelho grande, já dava uma olhadinha no espelho e dava a última ajeitada no cabelo para ir para a rua. Logo alguém providenciou ali um pente
um pentinho ali, o pessoal já chegava, dava aquela baixadinha, última penteadinha do cabelo, ia para a rua. E aquilo foi ficando. Até que um dia, conta esta amiga, que a família muito acolhedora, uma cidade pequena, convidaram um juiz da cidade para almoçar na casa deles, um domingo. Uma autoridade da cidade, muito comum isso no interior. E o juiz foi. E o juiz ficou, colocaram o juiz sentado bem de frente com o guarda-roupa. Aí o juiz, na hora do almoço, ele colocava aquelas garfadas na boca e olhava para o guarda-roupa, via ele no espelho. E aí uma hora ele falou: gente, eu preciso fazer uma pergunta. Aí, pois não, seu juiz, doutor, pois não, o que o senhor quer perguntar? Perguntou ele: gente, o que faz esse guarda-roupa aqui na cozinha? E a família falou: que guarda-roupa? Paradigma. Uma coisa que nós acostumamos. Aquele defeito que já virou um hábito. Então, o Espiritismo, ele tenta alertar para esses hábitos milenares. Porque se bobear, a gente entra aqui vestido de romano, querendo espetar cristãos. Se bobear, a gente entra aqui num elefante todo enfeitado, como a gente fazia na nossa encarnação lá na Índia, há 2, 3 mil anos atrás. A gente carrega esta memória do Espírito. Então, mudemos este paradigma. Vamos em frente, olha lá. Pronto. Então, o que mostra a doutrina? Como é que nós vamos ser a luz do mundo? Através do amor, com o carinho que nós precisamos adquirir e exercitar pelas pessoas, através da compaixão pelo ser humano. A compaixão não é ter só dó do outro. Nossa, coitado dele, você viu que judiação? Aliás, nem a palavra judiação deve ser usada, porque remete aos judeus. Então, ter compaixão é você olhar a situação do outro, entender a situação do outro e pelo menos não atrapalhar se você não puder ajudar. Isso é compaixão. E não criticar, e não julgar. É difícil. Outro dia uma pessoa falava: André, ele era católico. Ele falou: agora eu sou espírita. Eu era feliz e não sabia. Porque agora vocês veem que esse negócio de reforma íntima, esse negócio não dá não. Esse negócio é muito difícil. Esse negócio não é para uma encarnação só não. E eu respondi: quem falou que é para uma encarnação só? Quem te avisou isso? Você tem várias chances. E você já está nesse decurso há muito tempo. Ah, mas eu nunca fui espírita. Lógico que não. O espiritismo é recente. O espiritismo é recente. Por isso nós não fomos espírita nunca. Não tinha. Não é? A doutrina foi agora codificada no final do século XIX. Não é? Implantou-se no século XX. E agora estamos no século XXI. Então, gente, doutrina espírita, a doutrina da esperança. Diz Emmanuel: se foste ofendido, não conserves a luz do perdão nas dobras obscuras dos melindres enfermiços. Gente, quem quer ser a luz do mundo, não pode melindrar com qualquer coisa, não. Não pode melindrar com qualquer coisa. Outro dia eu fui numa casa espírita, aí perguntei: cadê fulana? Ah, não vem mais aqui não. Porque faz 20 anos que ela é tesoureira, agora mudou a diretoria, passou para uma mocinha. Ela melindrou, foi embora. Melindrou, foi embora. Teve um dirigente espírita que tinha muito melindre na casa espírita. E ele resolveu reunir todo mundo e fazer uma palestra sobre o melindre. E aí ele chamou um palestrante de fora, porque santo de casa não faz milagre, e o palestrante falou sobre o melindre para os trabalhadores da casa. 2 melindrou, não veio mais. O sujeito melindrou com a palestra sobre o melindre. Dá para você entender isso? Este é o ser humano reencarnado. Então, gente, quem quer ser a luz do mundo não pode melindrar. Nessa segunda parte da palestra, nós vamos passear por exemplos. Nós vamos levar para casa
exemplos de pessoas que foram a luz do mundo por onde passaram. E com certeza você já conhece esse povo aí, porque eles são falados, são comentados. Mas nós precisamos dar uma atenção especial a quem é a luz do mundo e nos espelhar neles. Qual o maior exemplo que nós temos? Jesus. E nós temos que espelhar em Jesus. Aí outro dia alguém falava: André, mas espelhar em Jesus como? Jesus fez coisa que eu nunca vou conseguir fazer. Será? Jesus não foi um espírito como nós? Ou ele já nasceu Jesus? Foi criado já Jesus. Jesus foi criado simples e ignorante como nós. E agora ele é o governador da terra. E será que Jesus aposentou? Porque agora ele é perfeito, né? Quando você chega na perfeição, você aposenta? Bom, agora eu sou perfeito, já está bom. Já cheguei no último patamar. Quem falou que a perfeição é o último patamar? Quem falou que tem o último patamar para a evolução do espírito? Que coisa, não? É um negócio de dar nó na cabeça, né? Outro dia eu falei uma coisa na casa espírita, lá onde eu colaboro, que uma pessoa falou: André, peraí que você está me confundindo. Olha o que eu falei. Eu falei: olha, ele falou assim: olha, nós que somos eternos. Eu falei: você não é eterno, você é imortal. Ele falou: mas é a mesma coisa. Eu falei: claro que não. Deus é eterno, porque ele não teve nem começo nem fim. Nós tivemos começo, porque fomos criados por Deus. Então nós não somos eternos, nós somos imortais. Aí ele falou: deixa eu pensar nisso, depois eu falo. Então vocês pensam nisso também. Disse Mateus, no capítulo 5, versículo 4: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Então, gente, olha aqui, uma branda e pacífica. Quem quer ser a luz do mundo não pode querer colocar lenha na fogueira. Tem que pacificar. Tem que botar pano quente. Ah, mas você é muito mole. Não. Nós somos espíritas. O cristão não bota lenha na fogueira, ele pacifica. Aqui, uma luz do mundo, Madre Teresa de Calcutá. Um dia perguntaram para a Madre Teresa assim: Madre, a senhora conversa com Deus, né? Como a senhora conversa com Deus? Porque é uma coisa interessante, como que um espírito, por exemplo, como Madre Teresa, como um Chico Xavier, como um João Paulo II, como um Mahatma Gandhi, como é que eles conversam com Deus? O que ele fala? Oh, meu Deus, aqui é Madre Teresa. Não é? É uma coisa tão... Você já pensaram nisso? Qual será a prece deles? Aí perguntaram para a Madre Teresa: Madre, o que a senhora fala com Deus? E aí ela falou assim: mas eu não falo com Deus. Eu só escuto o que ele me fala. Aí perguntaram para ela: mas o que ele fala? Não fala nada, ele só me escuta. Gente, dá para entender que doideira é essa? Porque esse tipo de espírito tem uma ligação íntima com Deus. Quem quer ser a luz do mundo tem que ter uma ligação íntima com Deus. E eu vou dar um exemplo muito simples. Todo mundo aqui vai na padaria comprar pãozinho de manhã, não vai? Ou pelo menos comprar alguma coisa de vez em quando por ali. Se você entrar na padaria lá no bairro onde você mora e você não olhar na cara de ninguém, você entra, 3 pãezinhos, a pessoa não fala nem bom dia, nem obrigado, nada, você está pagando. Você está comprando a mercadoria. Não precisa olhar na cara de ninguém. Você pega aquele pãozinho, vai embora, no outro dia você volta lá, 3 pãozinhos. O que acontece? Você não tem afinidade nem com a atendente, nem com a caixa, nem com o padeiro, com ninguém. O dia que você não tiver o dinheiro, como é que você vai fazer para ir lá e pedir fiado? Bom dia, o senhor está me conhecendo? Eu venho aqui todo dia. Não, não estou conhecendo. Aliás, estou conhecendo, o senhor é o sem educação que não fala bom dia para ninguém. Pode ir embora que ele não vai te dar os 3 pãezinhos para pagar no outro dia. Olha que exemplo simples. Mas se você é a luz do mundo
E lá da calçada você já chega, bom dia, gente. Todo mundo, oh, bom dia. Entra, quer tomar um café? Vai levar os 3 pãezinhos, presunto, queijo, mortadela, o que você quer hoje? O dia que você não tiver o dinheiro, você chega lá e fala, hoje eu não trouxe o dinheiro. Leva, amanhã você traz. Intimidade. Se nós não temos intimidade com Deus, como é que nós vamos conversar com Ele? Responde. Oh meu Deus, estou numa sinuca aqui, me ajuda. Lembrou de Deus? Porque a gente acha que Deus é um site. www.deusmeacuda.com.br. Aí numa situação de aperto você vai lá, www. Ai, tá sem conexão, meu Deus do céu. Caiu a internet. Justo agora eu estou precisando falar com Deus. Me cai essa internet, esse provedor. Intimidade com Deus. Que coisa, não? Por isso que Mabi falava, eu só escuto o que ele fala. E o que ele fala? Nada, ele só me escuta. Porque é uma intimidade com Deus. O vice-presidente da Federação Espírita do Amapá. Amapá não é ali, é lá longe. Vice-presidente da Federação Espírita do Amapá. Ficou doente. E os médicos desenganaram ele. Porque não havia lá, à época, o recurso da cirurgia que ele precisava e o transporte era complicado. E o médico falou assim, olha, vamos rezar. E ele rezou. E ele falou com Deus. Meu Deus, agora estou precisando do Senhor. Eu não estou entendendo o seu sinal. O Senhor seja mais claro. Mas eu não posso desencarnar agora não. Estou pedindo uma moratória. Eu tinha 40 e poucos anos. Estou pedindo uma moratória, meu Deus. Olha, eu preciso estruturar aqui a FEB do Amapá ainda. Sou vice-presidente. Eu tenho 3 meninos pequenos que dependem de mim. A minha esposa ainda depende de mim. Não posso desencarnar, não. O senhor dê um jeito aí. Em 2, 3 horas a esposa conseguiu um aviãozinho fretado de um agricultor lá da região. Mandou ele para São Paulo, ele fez a cirurgia, não desencarnou. Mas ele ia desencarnar. Mas ele teve uma conversa íntima com Deus. A luz do mundo tem que ter afinidade com o Criador. Nós temos? Será que se eu falar, meu Deus, sou eu, ele sabe com quem ele está falando? Sabe, né? Mais uma pergunta para vocês refletirem depois. Se Deus conhece todo mundo e sabe o que nós passamos, afinal Deus é onipresente, onipotente, onisciente, não sei o que, é tudo que é oni, não é? Se ele sabe tudo, para que a gente reza? Oh meu Deus, estou com uma dor aqui, ele já sabe. Sabe por que a gente reza? Nós rezamos para expressar o nosso desejo. Porque nós temos o livre-arbítrio. De repente não é aquilo que a gente quer. E Deus deixa a gente escolher. Gente, outro dia o Divaldo Franco, no ano passado ou retrasado, eu não sei, ele teve um problema de ciática. E pela primeira vez na minha vida, olha que eu acompanho o Divaldo, ó. Eu vi o Divaldo fazer uma palestra sentado. Primeira vez na vida, foi agora, o ano passado ou retrasado. E o Divaldo contou em uma palestra que ele, com aquela dor, foi ao médico. O médico deu anti-inflamatório, deu medicamento, deu injetável. Não resolveu, a dor persistia. E o médico falou, Divaldo, vamos ter que passar para a morfina. E ele disse, a morfina vai alterar a minha rotina? Vai. Você vai ficar mais sonolento. E aí ele optou por não usar a morfina, para que não interferisse nas atividades comuns que ele ainda podia realizar. E aí numa noite, aquela dor que não passava com anti-inflamatório nenhum, a morfina ali esperando, ele falou, nossa, mas os espíritos ajudam tanta gente, até cura, então eu vou pedir. Gente, ele fechou os olhos e rezou, meu Deus, me ajuda, eu estou aqui numa sinuca, estou precisando trabalhar mais um pouco, como é que eu faço? Passou alguns minutos, quem chega? Adivinha, Ana de Ângeles. Boa noite, meu filho. Ele falou, boa noite. Você rezou?
Rezei, pois é, sua prece foi ouvida. Me mandaram aqui para te acudir. O que está acontecendo? Aí o Divaldo sempre pensa, bom, se a minha mentora espiritual não sabe o que está acontecendo, eu estou frito mesmo, né? Não, eu estou com a dor aqui. Ah, mas você quer ajuda? E ele falou, eu preciso de ajuda. Pois é. Então vamos ajudar. Vamos tentar te ajudar. E aí o Divaldo perguntou, senhora, a senhora não sabia que estava doente? Por que já não veio ajuda? Ele falou, Divaldo, meu filho, tem um capítulo no Evangelho, presta atenção, tem um capítulo no Evangelho que chama Pedi e obtereis. Você não pediu, então eu achei que estava tudo bem. Estava resolvendo com os médicos a sua morfina. Nós não temos obrigação de saber o seu desejo, o que você quer. Agora você pediu e vamos ver se você obtém. Olha que lição, gente. A gente reza para expressar o nosso desejo. Porque Deus sabe o que a gente precisa, mas Ele não sabe se a gente quer. Porque o querer é nosso. Nós somos autônomos. Que coisa, não? Vocês já tinham pensado nisso? Eu não tinha. Madre Teresa de Calcutá. Chegou lá na Índia, em Calcutá. E aí ela estava lá no seu espaço, na sua abadia, quando ela ficou sabendo que lá no meio da favela, numa palafita, havia uma família passando fome. Eram crianças sem pai, pai abandonou, e a mulher, a mãe, passando fome. Ela foi na despensa, juntou numa cesta o que ela pôde juntar de alimento, e foi até a palafita levar o alimento para a mãe. Chegou lá, ela viu 3 crianças com o rosto encovado pela fome. E aí ela chegou naquela pequena palafita e colocou os alimentos em cima da mesa, foi tirando da cesta, as criançadas ali olhando na expectativa de matar a fome, e ela colocou ali uma cesta cheia de alimentos, lotou a mesa de coisas, e a mãe, dona daquela palafita, mãe dos meninos, falou, madre, a senhora me deu alguns minutos? Ela falou, pois não. A mãe pegou uma sacola, tirou metade dos alimentos que estavam na mesa e devolveu na sacola. E disse, eu já volto. E saiu. Depois de uns 10 minutos ela voltou com a sacola vazia. E Madre Teresa de Calcutá ali esperando com os filhos dela. E ela disse, madre, senhora, onde a senhora foi? E aquela senhora simples disse, eu fui levar metade dos alimentos para os nossos vizinhos, porque eles também têm fome. Quem é a luz do mundo aí? Madre Teresa? Aquela senhora também, percebe? Quem pode ser a luz do mundo? Olha que foto espetacular. Também, olha outra luz do mundo aí, que dispensa qualquer tipo de apresentação, comentário, história. E aqui eu queria fechar com vocês, antes de Chico Xavier, com Desmond Tutu. Quem já ouviu falar de Desmond Tutu? Desmond Tutu, ele foi arcebispo em Joanesburgo, a época do apartheid. E ele então, naquela época, Nelson Mandela estava já encarcerado, e houve uma revolta. Nelson Mandela condenado a 18 anos de prisão, condenado à prisão perpétua, e ele ficou 18 anos na prisão, só que ele não sabia ainda que ele sairia, ele achava que ele ia ficar perpétuo, mas nunca perdeu a esperança. E teve uma revolta, e o arcebispo de Joanesburgo foi até a praça pública, esta foto é real, olha lá. E aí os mandatários, os dirigentes, governantes ali da África do Sul, mandaram soldados cercarem aquela manifestação com ordem de atirar, com ordem de matar. O arcebispo Tutu Desmond subiu no palanque, num caixote, num palco improvisado, pegou o microfone e disse, nós aqui estamos em paz.
Se alguém aqui veio em busca de violência, se retire. Os soldados baixaram as armas. Esta é uma manifestação pacífica, honrada e digna de um verdadeiro cristão. Não haverá, disse Desmond, um só ato de violência. Nós não viemos desobedecer às leis e criar a desordem. Portanto, soldados, fiquem em paz. Os soldados começaram a se retirar do ambiente. E aí então, Desmond Tutu tem aquela conversa, e o que resulta naquela condição é que o governo caiu e Nelson Mandela foi libertado. E ele ficou 18 anos encarcerado. Nelson Mandela, com seus direitos civis e eleitorais restabelecidos, se candidata ao governo da África do Sul e é eleito pela maioria dos votos. Aqui é a cela onde Nelson Mandela ficou por 18 anos. Ele tinha só uma mesinha, uma lata de lixo, uma pequena caneca com prato e um carpete, forrado ali ao chão onde ele dormia. 18 anos. E aí então ele é eleito presidente da África do Sul. Adivinha quem ele chamou para ser ministro? Desmond Tutu. Desmond Tutu. E aí, gente, na época lá no Apartheid, você chegava num clube e tinha uma placa aqui somente brancos. Chegava no lugar, aqui somente brancos. E aí, será que os negros que tomaram o poder, não era hora de dar o troco? Mudar a plaquinha e colocar aqui somente negros, e os brancos que ficassem para fora agora. Mas não era isso o intuito de Nelson Mandela, que também, como Desmond Tutu, era a luz do mundo também. Ele queria pacificar. E ele convidou Tutu para ser seu ministro, e na posse, sabe quem ele chamou para ficar do lado dele, Nelson Mandela? Ele chamou Christo Brandt. Christo Brandt, para quem nunca ouviu falar, foi o carcereiro que vigiava Mandela na prisão por 18 anos. Ele chamou o carcereiro dele para ficar do lado dele, na posse de presidente da África do Sul. No começo, o carcereiro odiava, porque via nele um subversivo, uma pessoa que queria desordem, mas depois, conhecendo Nelson Mandela, passou a respeitá-lo, se não a amá-lo. E o Christo Brandt escreveu uma biografia de Nelson Mandela com a ótica da carceragem. Muito interessante isso. Então, gente, indo para frente, nós vamos a Gandhi. A Gandhi, nesses minutos finais, porque Gandhi também foi a luz do mundo. Gandhi também tinha o apartheid na Índia, e ele, um advogado de pele escura, estava andando por uma calçada muito estreita, onde um negro não podia andar na mesma calçada que um branco, na Índia. E aí então, naquele dia, Gandhi, ele andava sempre com a cabeça nas nuvens, ele ia pensando em algumas coisas, e ele foi andando, e ele não notou que vinha de lá para cá um soldado branco. E o soldado não saiu da calçada, e ele também não desviou, não por maldade, mas por não ver o soldado, vamos dizer assim. E o soldado, quando percebeu que Gandhi não ia sair da calçada para ele passar, ele tirou do cacetete, e quando Gandhi se aproximou, ele deu uma estocada com o cacetete no peito de Gandhi. Alguém já tomou uma pancada aqui? Gandhi dobrou as pernas, e o soldado, não satisfeito, começou a desferir saraivadas de cacetete nas costas de Gandhi. Juntou gente para ver o que estava acontecendo, ninguém apartou, porque era um soldado branco batendo num negro, num regime naquela época. E aí Gandhi, quando não aguentava mais, o soldado parou de bater, Gandhi se levantou, recompôs as suas vestes, e aí o soldado olhou para ele e falou exatamente essa frase: quem te ensinou a ser covarde desse jeito? Porque Gandhi não se defendia.
E Gandhi levantou-se então e apontou o peito do soldado, onde o soldado tinha um crucifixo. Ele era católico. E Gandhi fala para o soldado: eu aprendi com ele, que é o Cristo. E aprendi não só a ser covarde, mas aprendi também a perdoar. E eu te perdoo. O soldado chorou e disse para Gandhi: o Senhor me perdoe, porque eu não sei o que eu estou fazendo. A luz do mundo. E por último, já completando aqui o nosso horário praticamente, Chico Xavier, porque aí já exagera, né? Falar de Chico Xavier, a luz do mundo. Outro dia vi uma história tão interessante do Chico, e eu vou garimpando as histórias, né? E o Chico diz, olha o que é a luz do mundo. Uma história para vocês levarem no coração, para vocês contarem para alguém que vocês amam. O Chico foi receber o título de cidadão honorário numa cidade do interior de São Paulo. Uma cidade bonita, uma estância turística. Isso na década de 70, por aí. E aí o Chico foi até a cidade, viajou de trem, naquele tempo se viajava de trem, e foi esperado na estação por uma pequena comitiva. Tinha lá o povo da pequena cidade, tinha lá os espíritas, tinha lá o juiz, tinha lá o delegado, o prefeito da cidade, todo mundo lá esperando o Chico. Levaram o Chico para a Câmara de Vereadores, e aí o Chico recebeu o título de cidadão honorário daquela pequena cidade. E aí levaram ele para o hotelzinho, né, para a pensão. Ele foi dormir. Aí no outro dia de manhã, foi lá a comitiva de novo bajular o Chico. O delegado, o prefeito, tinha até vereadores. E aí o prefeito disse assim para o Chico: Chico, a nossa cidade é linda, é uma estância turística. E olha, trouxemos aqui uma relação de lugares que você pode conhecer. Então você escolha o lugar que você quer conhecer aqui na cidade, que nós vamos levar você para conhecer. E tinha lá parque, jardim, museu, monumentos, lagos, cascatas, cachoeira, tinha de tudo. Água quente, água fria, água não sei o quê. Ó aqui, Chico, tudo isso aqui, ó. O que você escolhe? Aí o Chico, naquela simplicidade, olhou aquela relação de coisas lindas que ele podia conhecer, e ele disse assim: olha, meus amigos, o lugar que eu quero conhecer eu não achei nessa relação. Todo mundo: ô Chico, mas então será que nós esquecemos de algum lugar? Mas você quer conhecer o quê? Pode falar que a gente leva, tem problema não. E o Chico falou assim: eu quero conhecer a cadeia pública. Aí todo mundo: ô Chico, que é isso? Tanto lugar bonito para você ver, você vai querer ver a cadeia pública? Lá não tem nada não. Não, mas eu queria conhecer. Aí botaram o Chico no carro e levaram ele para a delegacia local. Aí o prefeito falou para o delegado: olha, ainda bem que eu reformei a delegacia. Então ela está bonita, né? Toda pintadinha, toda em ordem. Aí diz que pararam o carro na frente da delegacia. O Chico desceu, olhou aquele prédio. O delegado também desceu, o prefeito: olha, Chico, aqui é a delegacia. Gostou? Gostei muito. Ah, então tá bom, vamos embora então. O que mais você quer conhecer? Ele falou: meu filho, você não entendeu. Eu quero ver os presos. Ô Chico, mas você quer ver preso, Chico? Quero. São irmãos nossos. Tá bom, Chico, então tá bom, vamos lá. Aí entraram na delegacia. O prefeito totalmente desapontado, o delegado também. E lá ao fundo tinha uma jaula de mais ou menos 10 por 5, onde estavam amontoados 20, 30 homens. E aí o Chico chegou na porta da grade, assim, imagina a cena. Aí o delegado falou: Chico, tá aqui, ó, satisfeito? Ele falou: posso fazer um pedido? Aí você já imagina de onde ele ia. Pois não, Chico, o que você quer? O senhor permite que eu dê um abraço em cada preso? Chico, pelo amor de Deus, só tem bandido aí dentro. Tem ladrão, estuprador, gente que não vale nada. E ele disse: são nossos irmãos. Olha, eu vou abrir a cela, mas não responsabilizo. Aí diz que o delegado abre a cela, e o Chico entra com aquela simplicidade, e ele vai para cada um dos presos, e ele pede licença. Porque ele não conhece a pessoa, ele fala: o senhor me dá licença de eu lhe dar um abraço? E o preso: ô Chico, pois não. Ele abraça preso por preso.
E aí o delegado, muito comovido, que ele nunca tinha assistido uma cena assim, o delegado de pé ali na porta da cela, e aí o delegado chora quando o Chico faz uma pergunta. Pergunta típica de gente, de homem, de ser humano, de espírito reencarnado, que é a luz do mundo. O Chico vira para o delegado e pergunta assim, olha a pergunta dele: seu delegado, aponta os presos, enquanto nós somos aqui. Ele não perguntou para o delegado, seu delegado, quantos presos tem aí? Não, ele perguntou ao seu delegado, enquanto nós somos aqui. Que coisa, não? Isto é a luz do mundo. Isto é o respeito extremo pelo ser humano. E Chico só perguntou isso para o delegado, enquanto nós somos aqui, porque ele aprendeu com Emmanuel. E uma vez Chico perguntou a Emmanuel, o que é um criminoso? E Emmanuel respondeu, Chico, criminoso é qualquer um de nós que for descoberto. Qualquer um de nós que for descoberto é criminoso. Que coisa, não? Então, este é a luz do mundo que nos remete a pensar. Aqui, numa foto com Divaldo Franco, já citado nesta noite. E aí nós vamos, uma última frase do Chico, em que ele diz assim, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com meus semelhantes. Então, quando você pergunta, lembra que eu perguntei no começo, nós podemos fazer a mesma tarefa de Jesus? Vamos ver aqui, ó. Podemos fazer o que Jesus fez? Vocês acham que dá para fazer? Será que dá? Evidente que não vamos sair curando o paralítico. Evidente que não vamos limpar a lepra. Hansen, como nós chamamos hoje. Evidente que nós não vamos devolver a visão para um cego. Mas nós podemos imitar Jesus dentro da nossa possibilidade de ser luz do mundo. Então Jesus ajudou o cego a ver. Nós podemos ajudar os cegos de alguma forma? Jesus ajudou os famintos, atendeu os famintos. Será que nós podemos ajudar de alguma forma? Jesus cuidou de sua mãe. Até o último momento, quando ele não pôde mais, ele entregou a mãe para João. E disse, aí está teu filho, e aí está tua mãe, e agora é por conta de vocês. Será que dá para cuidar de alguém? Ah, mas eu não tenho mais mãe, já está desencarnada. Mas quantas mães estão por aí necessitando de ajuda? Outro dia eu saí com a minha mãe, aí ela pegou no braço de uma senhora para atravessar. E aí alguém disse, é sua mãe? Ela disse, não, mas é mãe de alguém. Não é? Jesus atendeu prontamente as crianças. Será que nós podemos atender as crianças? Pedro disse, não, agora não, porque Jesus está cansado. E Jesus disse, deixai que venham a mim os pequeninos. Jesus ensinou as pessoas, podemos multiplicar o ensinamento ou vamos guardar só para nós? Jesus ajudou as pessoas a andar novamente, ajudou os cegos a enxergar. Nós podemos ajudar as pessoas a andar? Visitou os solitários. Nós visitamos os solitários? Nós visitamos alguém no hospital que não conhecemos? Qual foi a última vez que nós fomos no hospital qualquer e chegamos lá na porta e dissemos, por favor, tem algum doente que não está recebendo visita ultimamente? Alguém vai falar, ah, tem fulana de tal, então eu quero vê-lo. Mas o senhor a conhece? Não, mas vou conhecer daqui a pouco. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Ou nunca fizemos, né? Jesus contou histórias que fortaleciam o coração, cuidou dos doentes. Então veja que a tarefa do Cristo, imitar o Cristo, é não colocar a candeia embaixo do alqueire. Sejamos nós a luz do mundo para alguém ou para muitos. Esta é a nossa notícia para a noite de hoje.
Quero agradecer profundamente a todos, dizer que nós temos ali o nosso livro, Quando as Crianças Voltam Mais Cedo para Casa, é uma edição, uma reedição de um livro que nós já lançamos, então alguns de vocês já devem ter esse livro, mas ele fala do desencarne precoce. Então quem quiser pode conhecer, tem ali ainda alguns volumes em final de edição. Meus amigos de Campinas, meus amigos da Casa de Jesus, muito obrigado. E eu quero, agradecendo a todos, deixar vocês na noite de hoje com 2 frases. Frases para vocês levarem do coração também, porque a memória a gente esquece. 2 frases de poetas queridos. O primeiro é do poeta Mário Lago. Mário Lago, para quem não se recorda, foi um ator brasileiro, um dramaturgo, um poeta, um compositor de músicas, de marchinhas de carnaval, Quem é que não se lembra de Amélia, de Aurora? Mas um dia Mário Lago disse assim, que nos cala fundo, abre aspas, quando o homem perder as esperanças, pode apagar o arco-íris, fecha aspas. E a última frase derradeira para a noite de hoje, nós vamos dizer o seguinte, é de uma poetisa, de uma escritora, por isso eu vou falar no feminino, respeitando os versos dela. E ela diz assim, por onde passei, sempre procurei deixar o melhor de mim mesma. Se não fui notada, é porque não me enxergaram com os olhos do coração. Clarice Lispector. Muito obrigado a todos, gente. Boa noite.